Imagina o seguinte cenário. Você tá lá a um dia da sua prova, você foi na rua para comprar a comida que você vai levar, né, no dia daquele vestibular, né, no dia seguinte, né, estava a poucas horas daquela prova, você foi lá comprar as coisas e por acaso você acaba me encontrando na rua. A gente se esbarra e fala assim, pô, professor, caraca, eu tive aula contigo. Eu falei, pô, que maneiro, cara. E aí, como é que você tá? Vai fazer a prova amanhã? Aí você me responde, vou, cara, vou, tô um pouco nervoso. Eu falo, não, cara, vai lá, vai tranquilo, você vai conseguir colocar, né, em prática tudo aquilo que você estudou, bebi, enfim, aquela conversa toda que a gente acaba fazendo. E aí imagina que momentos antes da gente se despedir, você chega pra mim e fala o seguinte, professor, posso te pedir uma coisa? Você não vai, enfim, eu peço mil desculpas, mas tu não vai se sentir mal se você por acaso tirar uma dúvida minha nesse momento? Eu falei, cara, claro que não, mano. Manda aí, cara, qual é a tua dúvida? Isso já aconteceu algumas vezes, tá? Mas manda aí, cara, qual é a tua dúvida? Aí você fala pra mim assim, então, professor, eu soube, cara, com os meus amigos que vão fazer vestibular, que olhando a estatística do vestibular que a gente vai fazer amanhã, o assunto métodos de separação de misturas acaba sendo um assunto muito frequente nessa prova. E aí, cara, eu não lembro direito, né? Cara, são muitos métodos, eu não lembro exatamente o que cada um faz, quando eu opto por um, quando eu opto por outro. De verdade, assim, eu peço até desculpas pra você, mas eu realmente não lembro. Eu falei, tá, beleza, super normal, isso acontece, são muitos assuntos dentro dos vestibulares. Mas embucha, qual é a tua pergunta? Aí você fala assim pra mim, professor, você poderia me dizer, escolher, na verdade, um método pra eu poder aprender? Cara, eu sei que eu não vou conseguir estudar todos. Mas se você me dissesse o que é mais frequente nos vestibulares pelo Brasil, qual seria? Você consegue me dizer isso só para eu poder, cara, pelo menos aprender direito um, do que ficar tentando decorar todos e não decorar nenhum? Cara, se você me faz essa pergunta, sabe o que eu te falo? Eu falo assim, cara, se você não quer aprender nenhum outro e quer escolher um para você aprender, eu falaria destilação. Eu falaria destilação porque se você for olhar a estatística da parte de método de separação de misturas, destilação é o assunto que mais aparece. Ah, então é ele que vai cair? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que é o assunto mais frequente em prova. Então não faz sentido você ir para uma prova onde método de separação de misturas é um assunto frequente, então não faz sentido você ir sem saber destilação. Sacou? Aí você me agradece, vai lá, segue tua vida, e aí, pô, já pensou? Vai lá e cai destilação? Pô, cara, ia ser maneiro, vai. Mas enfim, o que eu quero trazer pra vocês é que nesse vídeo a gente vai conversar sobre esse método de separação de misturas conhecido como destilação. Ah, moleque, mas antes de começar a falar com vocês sobre esse quadro, ai, gente, deu trabalho, mas ficou bonitinho, vai, ficou bonitinho. Antes de falar disso com vocês, eu quero pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um comentário aqui embaixo sobre um assunto, né, de um próximo vídeo que vocês queiram, e deixar um likezinho e pode mandar para geral, cara, todo mundo que vai fazer vestibular pode talvez precisar conhecer o que é destilação, seja simples, seja fracionada. Então, sem mais delongas, vamos partir para o vídeo, porque vocês precisam conhecer comigo o que vem a ser uma destilação. Bom, eu comecei o vídeo falando para vocês que essa daqui é uma técnica que a gente encontra em laboratório, particularmente já fiz bastante isso na minha vida, é uma técnica de laboratório que a gente usa para separar componentes. Mas não é separar qualquer componente. Aquela mistura, né, aquela junção de componentes tem que ter algumas particularidades. Primeiro, para que a gente opte por separar os componentes por destilação, a gente tem que ter em mãos uma mistura chamada de mistura homogênea. Ou seja, uma mistura que apresenta uma única fase. Tudo bem? Uma única fase. Por exemplo, se você juntar, uma quantidade de água com um pouquinho de sal e o sal se dissolve naquela água. Beleza? Você cria uma solução aquosa de sal de cozinha, né, de cloreto de sódio. Pô, nessa situação, o sal dissolvido na água, a gente vai ter uma mistura homogênea, a gente vai ter uma única fase. Você não consegue ali reconhecer o sal e a água. Tá, você reconhece a água, mas não consegue reconhecer o sal separado da água. Tudo bem? Então isso é uma mistura homogênea. Só que agora, no que é baseada essa técnica? Essa técnica de separação de misturas é baseada na diferença no ponto de ebulição das substâncias. Ou seja, a gente sabe que o ponto de ebulição é uma propriedade específica da matéria. É uma propriedade que cada substância apresenta o seu. Pô, cara, quando a gente vai juntar, por exemplo, sei lá, o sal com a água, o cloreto de sódio com a água, o ponto de ebulição da água é 100 graus, você está ligado a uma atmosfera. O ponto de ebulição do sal é 1465.
Você está percebendo que existem valores distintos para esse ponto de ebulição? Um é 100 graus, outro é 1465? Se existe essa distinção, eu consigo separar por destilação, porque essa separação ela é baseada justamente nessa diferença de ponto de ebulição. Tudo bem, povo? Tá, mas Alan, eu escutei você falando sobre destilação simples, destilação fracionada, tá, e qual é a diferença dos dois? Vamos lá. Para você optar por uma destilação simples, por uma vidraria, uma aparelhagem de laboratório de destilação simples, você precisa que as substâncias apresentem um ponto de ebulição consideravelmente distante. Por exemplo, água, ponto de ebulição 100. Sal de cozinha, cloreto de sódio, ponto de ebulição 1465. São dois valores muito distantes. De 100 para 1465 é muito distante. Como é muito distante, eu posso separar água e sal por destilação simples. Tudo bem? Já vou explicar para vocês como é que funciona isso. A grosso modo, né, de forma generalizada, a gente opta pela destilação simples quando a gente tem essas duas substâncias que estão misturadas, como elas, né, isoladamente, na situação que a gente vive, com estados físicos distintos, uma sólida e uma líquida. O sal, nas condições que a gente vive, é sólido, a água, nas condições que a gente vive, é líquida. Se um é sólido e o outro é líquido, provavelmente o seu ponto de ebulição é muito distante, então a gente consegue fazer a separação por destilação simples. Tudo bem? A base é a grande diferença no ponto de ebulição. O estado físico é geralmente uma consequência. Tá, mas Alan, e se o ponto de ebulição não for tão distante assim? Se for um pouco mais próximo? Se for um pouco mais próximo, a gente opta pela destilação fracionada. Quer ver um exemplo? Imagina que a gente misture água e acetona. Né? A acetona, o pessoal usava antigamente para remover esmalte, não é isso? Né? Então, o nome técnico é propanona. Imagina o seguinte, a gente juntou água e acetona. O ponto de ebulição da água, você sabe, uma atmosfera é 100 graus. No caso da acetona, é 56. Repara, de 56 para 100 é uma distância bem menor do que de 100 para 1465. Então, quando o ponto de ebulição desses caras é mais próximo, a gente opta pela destilação fracionada. Ou, a grosso modo, quando as substâncias estiverem as duas no estado líquido e, obviamente, uma solúvel na outra, já que a mistura tem que ser homogênea para a gente optar pela destilação. Tudo bem, meu povo? Tá, mas enfim... Bom, a gente já tem noção de quando é que a gente opta pela destilação simples e quando a gente opta pela destilação fracionada, e agora a gente pode, de fato, cair na explicação de como é que isso funciona, como é que isso acontece. Gente do céu, apresento para vocês uma vidraria de destilação simples. Caraca, eu já montei muito isso na minha vida. Mas vamos lá. Para começar, a gente precisa de alguns pontos importantes em termos de vidraria. Vamos conhecer os nomes? Primeiro, eu preciso de uma fonte de calor. Em laboratório, a gente usa um bico chamado de bico de Bunsen, é onde entra gás e a gente bota fogo e fica saindo fogo para esquentar as coisas. A gente tem aqui embaixo uma argola, beleza, uma tela de amianto, beleza, e aqui a gente tem um balão. O balão é onde a gente coloca inicialmente a nossa mistura. Então vamos supor que a gente pegue uma mistura aqui dentro de água e sal, água e cloreto de sódio e coloque dentro de um balão. Eu não sei se vocês já viram algum balão na vida de vocês, mas apresento para vocês um balão de destilação. Tá, não é de destilação, isso aqui é um balão qualquer que eu posso usar para várias coisas, inclusive para destilação. Olha aqui que bonitinho, gente. Isso aqui é um balão do volume de 1 litro. É grande pra caraca, a gente pode usar balão menor, tá? Mas, enfim, se você nunca viu na vida, olha aqui. Ah, moleque, tem um balãozinho aqui, inclusive eu já usei. É, moleque, tá aqui guardadinho pra gente poder, enfim, para eu poder apresentar para vocês, porque há muitos anos que eu não faço uma destilação, mas eu tenho a aparelhagem aqui em casa. Aí o que acontece, povo? Aí a gente faz o seguinte, existe um conector aqui para que a gente possa juntar o termômetro, o condensador e o balão. Que conector é esse? Conector é uma pecinha de vidro que a gente encontra aqui. Bom, vamos lá. Essa pecinha de vidro, só para vocês enxergarem, é essa daqui que está na minha mão, tá vendo? A gente faz o seguinte, aqui embaixo a gente bota o balão, olha aqui, a gente encaixa o balão aqui, ó, tem um vidrozinho esmerilhado, olha aqui como é que ficou, tá vendo? A gente conecta aqui, o condensador ele vai entrar aqui, e aqui em cima vai entrar o termômetro. Eu não sei se vocês já viram um termômetro de destilação. Tá, não é de destilação, mas é um termômetro, tá, gente? Enfim, é um termômetro que a gente usa para destilação. Olha aqui que beleza. Deixa eu só tirar aqui para poder mostrar para vocês como é que vai ficar. Bom, a gente bota o termômetro aqui em cima
ele fica mais ou menos aqui, tá? Só que é porque eu não tô aqui existe tipo uma rolha. A gente bota uma rolha aqui em cima e enfia o termômetro nessa rolha, sacou? Para ele ficar preso, senão, quando eu esquentar as coisas aqui embaixo, vai acabar indo embora. Então, olha só, a gente bota aqui dentro. A gente bota mais ou menos assim, sacou? E o termômetro, evidentemente, vocês sabem, ele é utilizado para medir a temperatura. E eu já mostro para vocês como isso daqui vai acontecer. Beleza? Deixa eu só ajeitar as coisas aqui para não quebrar nada, até porque essas paradas são caras. Tá, ó. Para quem nunca viu, esse daqui é um termômetrozinho. Olha lá que lindo, gente. Aqui no meu estúdio está a 22 graus mais ou menos. Olha aqui o termômetro. Tá vendo? Esse daqui é o termômetro que a gente utiliza normalmente no processo de destilação. Seja na destilação simples, seja na destilação fracionada. Tudo bem? Deixa eu só fechar aqui para não gerar nenhum acidente. Show de bola? Então vamos lá. A gente já viu aqui uma das partes, né? A gente, na verdade, já viu 3 partes aqui. O termômetro, esse conector e o balão. E aí, repara, cara. Esse camarada, ele tá conectado no que a gente chama de condensador. Cara, eu tinha um condensador. Eu queria muito mostrar pra vocês aqui o condensador. Eu juro que eu tinha um condensador. Eu não tenho mais, cara. Eu me mudei e o meu condensador, ele desapareceu. Mas eu posso, assim, sei lá, enfim, mostrar pra vocês no desenho como é que ele é. O condensador, ele tem 2 cilindros. Um cilindro interno de vidro e um cilindro externo também de vidro. Repara como é que ele funciona em termos de desenho. Existe um cilindro interno e existe um cilindro externo. Depois eu conto para vocês para que ele serve, tá? E como é que ele vai trabalhar aqui dentro. O condensador, ele vai ser muito, muito, muito útil no processo de destilação. Depois que a gente vai terminar essa destilação, no final desse condensador, a gente bota essa pecinha daqui, ó. A gente bota essa pecinha daqui. Tá vendo essa pecinha? Ela tem um vidrozinho esmerilhado aqui em cima, onde a gente vai conectar o condensador. E se você olhar por perto, ó, olhar de perto, ó, olha como é que ela fica. Tá vendo como é que funciona a parada? Tem um biquinho aqui embaixo para que ele possa, o destilado cair por aqui. Mas calma que a gente vai explicar por enquanto como é que essa parada funciona. Eu tô só apresentando para vocês algumas vidrarias. Tudo bem? Maneiro, legal. E aí, é claro, do outro lado a gente bota um balão, que é o balão onde vai recolher aquilo que for destilado. Tá, mas vamos entender o princípio por trás disso. Bom, o princípio por trás da destilação consiste em separar os componentes por meio da diferença no seu ponto de ebulição. Legal. Imagina que eu coloque aqui dentro uma mistura de água e sal. O ponto de ebulição da água é 100, do sal é 1465. E a gente começa a esquentar esse cara e vá controlando a temperatura aqui em cima. Beleza? Vamos supor que esteja na temperatura ambiente, igual eu mostrei para vocês, 22 graus. Quando a gente começa a aquecer, o que vai acontecendo é que esse sistema vai ficando cada vez mais quente. A temperatura no termômetro vai aumentando. Então 22 vai para 25, vai para 30, vai para 40, vai para 60, vai para 80, vai para 90, vai para 95, vai para 98, vai para 99. Quando chega a 100, a gente percebe que começa a formar um monte de bolha aqui dentro. Essas bolhas são bolhas formadas pela ebulição da água. A água começa a entrar em ebulição. Só que a água entra em ebulição a 100 graus. O sal entraria em ebulição a 1465. Então, nessa temperatura de 100 graus, o sal se mantém do jeito que ele está. Para o sal, ele não está nem aí, não vai mudar de estado físico, porque essa mudança vai acontecer em temperaturas muito altas para ele. Enquanto tem a água, a temperatura fica constante em 100 graus, enquanto existe água ali dentro. Beleza, povo? Então, o que vai ocorrendo é, conforme a gente vai esquentando esse sistema, o vapor d'água, ele começa a subir por aqui, ele vem aqui por cima. Repara que aqui tem uma rolha para não deixar o vapor sair. Esse vapor ele é obrigado a entrar no condensador. Beleza, Alan, e aí? Quando ele entra no condensador, muitas coisas acontecem. Deixa eu explicar para vocês como é que vai funcionar a montagem desse condensador. No condensador, a gente liga uma borracha aqui, a gente liga uma outra borracha aqui, e aí o que acontece? Essa borracha daqui, ela é conectada na torneira por onde vai entrar água da bica. Uma outra torneira vai ser direcionada até o ralo. Então, o que acontece? A água da bica, a temperatura ambiente, ela entra pelo condensador e ela passa
ao redor desse cilindro interno, tá vendo? Até que a água caminha por aqui e é jogada fora. Então ela vai circulando esse sistema. Qual é a ideia? A ideia é que entre uma água fria por aqui e o vapor d'água que estava aqui em cima a 100 graus, quando ele entra em contato com essa água fria, não é um contato direto, porque tem um vidro separando eles, mas o vidro não é isolante. Então, ele permite uma troca de calor. Então, o vapor d'água que estava aqui a 100 graus, quando ele entra em contato com essa água fria, rola um choque térmico e esse vapor d'água que estava ali dentro, ele volta a ser líquido. Ele volta a ser líquido e ele acaba gotejando nesse balão do outro lado. Sacou a parada? Só que e o sal, Alan? O sal acabou indo junto com ele? Não, o sal não foi junto. O sal se manteve desse lado cristalizado. Então o sal se manteve do lado esquerdo e ele vai cristalizando e voltando a ser sólido e saindo da situação aquosa. Então, nessa temperatura de 100 graus, somente a água passa para o outro lado. Somente a água vai ser destilada. O que sobra nesse balão, a gente chama de resíduo. É o que sobrou. Claro, imagina que essa água, vamos supor que ela não tivesse só sal, não tivesse só cloreto de sódio, vamos supor que ela tivesse outros sais. Então, todos esses outros sais ficariam presos no balão inicial. E o que passaria para o outro lado seria a nossa água, chamada de água destilada. Tudo bem, gente? Foi? Então eu consegui separar a água do sal por essa técnica. Mas aí você me questiona o seguinte: Alan, beleza, entendi tudo, sei como é que faz, tudo fez sentido para mim. Mas, beleza, por que tem que ser muito diferente o ponto de ebulição das substâncias para a gente poder separar por destilação simples? Não daria para separar, por exemplo, a água e a acetona por aqui, por esse método, por essa técnica? Não daria para fazer isso? Cara, vamos lá. Não daria. E eu vou explicar para vocês por quê. Se por acaso eu misturasse aqui dentro água e acetona, o ponto de ebulição da água é 100. Só que da acetona é 56. Esquece o sal agora. Imagina que a gente coloque aqui dentro água e acetona. O que vai acontecer? Lembra da temperatura no termômetro? Estava 22. A gente começa a esquentar a água junto com a acetona. A temperatura vai aumentando. 22, 25, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56. Quando no termômetro registra 56 graus, essa é a temperatura de ebulição da acetona. E a acetona começa a entrar em ebulição e começa a borbulhar. O que vai subir por esse balão é uma acetona na forma de vapor. A acetona entra em contato com esse recipiente, esse condensador, que é uma vidraria que vai estar mais fria, porque tem água dentro dela em fluxo. Então, o que acontece é que a acetona na forma de vapor entra em contato com a água fria, ela acaba voltando a ser líquida e acaba gotejando aqui embaixo. O Alan conseguir separar a 56 graus, só a acetona vai entrar em ebulição e ela passa para o outro lado. E a água fica. Acabou, separei. Por que não dá para separar por destilação simples? Gente, a 56 graus, a água não entra em ebulição, ela só vai entrar em ebulição a 100. Só que qual é o problema, gente? O problema aqui é que quando a gente vai fazer a destilação da acetona junto com a água, já que o ponto de ebulição deles é muito próximo, a acetona a 56 graus entra em ebulição e a água não. Porém, a 56 graus, a água vai evaporar. Ela não vai entrar em ebulição, mas ela vai evaporar. O que isso significa? Significa que, junto com os vapores de acetona que estão saindo, gotículas de água ou vapores, poucos vapores de água, acabam indo junto com a acetona. Sacou a parada? Então, quando a acetona ela sai, acaba que um pouco de água acaba evaporando, acaba indo junto com a acetona, e o que sai do outro lado é a água, na verdade é a acetona, com um pouquinho de água, e a gente não consegue fazer uma separação integral entre eles. Sacou? É por isso que a gente opta por uma técnica conhecida como destilação fracionada. Mas, Alan do céu, qual é a diferença em termos de vidraria de um para o outro? Vem comigo para você tentar entender um pouco mais sobre esse desenho. Vou até tirar o zoom todo para vocês poderem ver. Em termos de desenho, você concorda que a única diferença é que existe aqui uma coluna chamada de coluna de fracionamento?
Sim, essa vidraria vai ser ela que vai impedir, por exemplo, na mistura de água e acetona, é ela que vai impedir que a água saia junto com a acetona. E eu vou explicar para vocês como é que ela vai funcionar. Mas antes, eu queria mostrar para vocês um exemplo real de uma coluna de fracionamento. Essa aqui é uma coluna de fracionamento do laboratório, né? Não do meu laboratório, porque eu não trabalho mais com laboratório. Mas eu comprei essa coluna daqui para poder mostrar para vocês. Olha como é que ela é por dentro. Ó, olha como é que ela é por... Tá vendo essas agulhinhas? Tá vendo as agulhinhas aqui? Olha só que bonitinha, gente. Cara, é muito maneira essa coluna, mano. Olha aqui a parte de dentro dela. Olha como é que ela é, tá vendo? Olha lá que beleza. Ih, saiu o foco, né? Vai, joga o foco lá dentro. Dá pra ver? Ah, tá dando pra ver, né? Foco, foco, foca, foca. Ah, enfim, deu pra entender, né? Deu pra ver por dentro, ó, como é que ela funciona lá. Cheio de agulhinha, tá vendo? Ah, que maravilha. Isso daqui é uma coluna de fracionamento de laboratório. Tudo bem? Ela tem essas agulhinhas aqui dentro e eu vou explicar pra vocês pra que elas servem. Bom, vamos lá, galera. É o seguinte. Para vocês poderem entender um pouco melhor como é que funciona essa destilação fracionada, vocês precisam olhar aqui junto comigo a parte interna desse balão, inicialmente agora com água e acetona. Vamos com calma? Olha só, para poder ajudar o nosso trabalho, eu vou representar água e acetona com cores distintas, tá? Eu vou botar a água com a coloração azul e eu vou botar a acetona com a coloração rosa. Beleza, maravilha, show de bola. Vamos botar desse jeito. Então, imagina que a gente tem aqui uma junção de água com um pouquinho de acetona que eu estou botando aqui com a cor rosa. A água é o azul. Na verdade, eu vou até fazer o seguinte com vocês. Eu vou apagar essas bolinhas azuis, porque elas podem me atrapalhar um pouquinho. Só para vocês pegarem ideia. Bom, deu para entender aqui a parada, né? Deixa eu tirar isso aqui. Essas bolinhas azuis. Só para vocês poderem entender direitinho como é que vai funcionar. Bom, tá lindo. Bom, coloquei aqui desse jeito, tá bom, tá bonito, tá lindo, maravilhoso. Aí eu vou começar a fazer o seguinte. Aqui dentro eu tenho água e tenho acetona. A minha acetona é esse negocinho rosa aqui. Deixa eu apagar esse vapor aqui de cima pra gente poder ter uma precisão no desenho. Bom, show de bola. A acetona é o rosa. Aí imagina que eu vou esquentando, chego lá a 56 graus. Quando a gente chega a 56 graus, o que acontece com a acetona? A acetona, ela começa a entrar em ebulição, começa a formar um monte de bolha de acetona, ela começa a entrar em ebulição a 56. Aí o que vai acontecer? O vapor de acetona, ele vai subir por aqui. Ele vai subindo pela minha coluna de fracionamento, que tem aquelas agulhinhas que eu falei para vocês. Ela vai subindo pela coluna de fracionamento. Olha que lindo aqui, ó. Vai subindo, ela chega por aqui. Deixa eu só apagar aqui, porque eu estava com desenho azul e eu optei por mudar de cor, só para ficar mais didaticamente mais bonitinho para vocês. Tá, tudo bem, depois eu escrevo por cima ali. Então a acetona, ela vai subindo por aqui, ela chega aqui, ó, ela passa pelo condensador, onde ela perde calor. Ó, não é azul não, tá, gente? É rosa. Esquece esse azul aqui, tá? Esquece esse azul, porque senão vocês vão acabar se confundindo. Aí a acetona, ela vai e passa aqui para o outro lado. Beleza? Então a acetona, ela foi lá e mudou o estado físico, passou aqui para o outro lado. Esquece esse azul, tá, povo? Tá? Ah, aqui eu consigo fazer o seguinte, ó. Aqui eu vou botar assim. Vou mudar a cor desse jeito, ó. Pronto, rosa. Beleza, então o que está acontecendo aqui, gente? O que está acontecendo é que quando a gente atinge 56 graus, a acetona entra em ebulição, ela passa direto pelo meu sistema e condensa no condensador e é recolhida do outro lado. Ponto. Mas qual era o problema quando a gente tinha acetona junto com a água? O problema é que, olhando para o balão, quando a gente chega a 56 graus, a acetona ela entra em ebulição, mas a água não. Mas nessa temperatura, a água ela evapora, ou seja, uma certa quantidade de água acaba saindo junto com a acetona e acaba subindo por essa coluna de fracionamento, junto com a acetona. Aí agora que vem o grande lance. Para que servem essas agulhas? Essas agulhas, elas servem para aumentar a superfície de contato entre esse vidro, né, entre essa vidraria e o vapor d'água que está subindo.
Sabe quando você vai fazer arroz e tem a tampa da panela? O vapor d'água sobe, toca na tampa da panela e volta a ser líquido? Exatamente isso que vai acontecer aqui. Nessas agulhinhas, o vapor d'água, quando toca neles, ele acaba condensando e voltando a ser líquido. E aí, o que acontece é que em cada uma dessas agulhinhas, a gente vai ter vapor d'água sendo produzido e acaba que o vapor d'água, quando ele volta a ser líquido, ele pinga de novo dentro desse balão. Então a água, ela tenta subir, toca nessas agulhas, condensa e desce. Ela tenta subir, toca nessas agulhas, condensa e desce. E a quantidade de água que a gente vai tendo conforme vai subindo, ela vai diminuindo. E até que a gente vai chegar numa situação que essa quantidade de água chega a ser inexistente. E aí a gente consegue separar integralmente a acetona da água graças a essa coluna. A coluna ela impede que o vapor d'água saia junto com a acetona. Sacou? A água vai condensando e vai caindo de volta nesse balão que está aqui. Sacou? Então é assim que funciona o nosso processo de destilação fracionada. Deixa eu te falar uma coisa aqui que é importante. Alan, se eu colocasse água e álcool, eu conseguiria separar esses dois componentes por destilação? Cara, você não consegue separar integralmente água de álcool por destilação? Ah, mas eles são dois líquidos, são solúveis, eu sei. Mas eles compõem um negócio que a gente chama de mistura azeotrópica. Na mistura azeotrópica, quando você tenta fazer uma destilação, você não consegue separar 100% um do outro. Se você for tentar separar água e álcool, o destilado ele vai conseguir chegar no máximo a 96% de álcool, de etanol, e 4% de água. A gente não consegue separar 100%, não por essa técnica pelo menos. Beleza? Uma outra aplicação que a gente... Ah, mas é claro, né, gente? Se você vai fazer uma bebida destilada, você não vai ter 100% de álcool. Então, eu consigo destilar a bebida para poder purificá-la e aumentar o seu teor de álcool lá dentro, né, cara? Que eu consigo retirar a água e aumentar o teor de álcool ali dentro, não ao ponto de chegar a 100%. Mas a gente sabe que as bebidas alcoólicas destiladas não vão nem chegar perto de 100%. Beleza? Tipo, vodka vai ter 40% de álcool em média, sacou? Mas enfim, vamos seguir nossa vida aqui. Uma outra situação onde destilação pode aparecer consiste na separação, né, dos componentes presentes no petróleo. O petróleo ele é uma mistura de hidrocarbonetos muito complexa, onde na sua grande maioria lá dentro existem líquidos. Como são líquidos, como são substâncias diferentes, com pontos de ebulição diferentes, eles podem ser separados por destilação fracionada. O petróleo ele é integralmente vaporizado dentro de um forno e o vapor é colocado numa coluna de fracionamento, onde a gente consegue separar cada uma das frações, cada uma das porções e automaticamente cada uma das substâncias que têm aplicações no nosso dia a dia, tipo a gasolina, tipo o querosene, tipo os óleos que a gente encontra por aí, enfim, óleos lubrificantes, e a gente consegue separar esses componentes por destilação. Bom, gente, enfim, é isso. Tá? Espero que vocês tenham compreendido muito bem como é que funciona todo esse processo de destilação. Volto a falar com vocês para vocês se inscreverem no canal, deixar um joinha, deixar um comentário aqui embaixo, que para mim é sempre muito bem-vindo. Tá bom? Então é isso, gente. Ó, um grande beijo no coração de todos e todas e nos vemos no próximo vídeo, se a paz se permitir. Fui!